Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E como a aula passada foi a nossa avaliação, hoje eu estarei fazendo a nossa correção. Então, a mesma coisa que eu tenho feito nas últimas avaliações. Eu estou deixando aqui um link com a avaliação de vocês corrigida e, em alguns casos, comentada. Para aquelas pessoas que me enviaram fotografia, é apenas um comentário com a nota e as avaliações, questões que vocês erraram. E se for o caso, se vocês erraram alguma coisa, vocês podem fazer refacção e estar me enviando como a atividade do dia de hoje, beleza? Então, corram lá na pastinha, peguem a avaliação de vocês, verifiquem a nota de vocês, se ficou alguma dúvida, assista aqui até o final, tá? Se você me enviou a avaliação e não está lá, entre em contato comigo, eu devo ter me esquecido na hora de fazer o upload, tá? E se você não fez a avaliação, faça o mais rápido possível e me envie. Beleza, pessoal? Então, eu vou fazer a leitura aqui da avaliação e em seguida comentar cada uma das questões. Então, nós temos lá a questão 1, né? Apesar de ser um país mais populoso e terceiro maior em território, a população chinesa está distribuída de forma desigual. Aponte quais os fatores físicos e econômicos que expliquem a distribuição populacional da China. Bom, pessoal, a China, apesar de ser 1,4 bilhão de pessoas, tem uma população bastante desigual em termos de distribuição, tá? Por quê? No oeste, a gente vai ter tanto áreas de planaltos desérticos e semiáridos, que é o caso da província de Xinjiang, quanto áreas montanhosas, que é ali o caso do Himalaia, que é quase um terço da China é montanha, e montanhas altas, tá? Então, é difícil para a população viver, porque é muito rarefeito, não tem como você plantar. Então, as pessoas elas evitam essas regiões. Então, tanto ali no oeste, essas áreas dos planaltos de Xinjiang, uma área semiárida desértica, e as áreas de montanha, né? Eu até mencionei as áreas de montanha ali, o Tibete, que foi anexado pela China, a revelia deles, ou dos iugures, aquela população é, que vive ali naquelas áreas mais desérticas da China. Contrapartida, na porção leste, nós temos o que? Áreas de planície, que facilitam a plantação, que facilitam a criação de cidades e fábricas, e, sobretudo, as ZEs, as Zonas Econômicas Especiais. Então, que é aquela área de abertura às empresas estrangeiras. E essas empresas, quando chegam, elas trazem emprego, e as pessoas estão onde tem emprego. Então, as principais cidades da China estão nas ES, estão próximas ao litoral, e isso aqui é padrão do mundo todo, tá, gente? Países grandes, a população está próximo da praia. Tá? No Brasil, nos Estados Unidos, na China. Só não está na Rússia porque a praia lá é congelada. Tá? Mas, de modo geral, a população se concentra próximos ao litoral. No caso da China, por conta do relevo plano e por conta da existência de trabalho e das principais cidades estarem ali na área leste do país. Beleza? Bem fácil essa questão. Questão 2. Explique a afirmação um país, dois sistemas. Aí acabou saindo uma, né? Mas é um país, dois sistemas. Algumas pessoas mencionaram China e Taiwan. China e Taiwan são países diferentes, tá, gente? E é uma questão que em vestibular, em concurso aí, concurso da polícia, essas coisas, cai muito e as pessoas caem nessas pegadinhas, tá? China e Taiwan são países diferentes. Estamos falando agora da China continental, a China com capital em Pequim, a China comunista, a China vermelha, dê o nome que você quiser, tá? A China de Pequim, ela tem isso, um país, dois sistemas. Por quê? O governo central de Pequim, o governo da China, ele é comunista. Então lá você não tem liberdade de expressão, você tem controle da mídia, você tem uma série ou você não tem, melhor dizendo, uma série de direitos em que um lugar democrático teria, tá? Em contrapartida, sua economia ela foi aberta lá naquelas ex a, ao capital estrangeiro. Então, nesses lugares, você tem
pelo menos na economia, a prevalência do sistema capitalista. Tá? Mesmo na China, nós temos empresas que são de propriedade privada, de chineses. Né? É o caso do Alibaba, da Huawei, eu já falei que eu não sei pronunciar aquilo e acho que ninguém sabe, porque todos os jornais pronunciam da maneira que eles querem. São empresas privadas, mas têm a participação do Estado chinês, tá bom? E isso é aquilo que a gente já viu, mencionei de outras formas, como eu falei para vocês, que é ou socialismo de mercado ou capitalismo de Estado. Então você está juntando duas coisas antagônicas, completamente diferentes, e colocando no mesmo barco, tá? Então, por isso que a China é um país dominado, que é um país comunista, mas a sua economia, em parte, é capitalista, tá? É essa coisa meio quimérica aí que ninguém sabe explicar o que que é direito, tá bom? Questão bem fácil também. Talvez, se eu tivesse colocado defina o que que é socialismo de mercado ou capitalismo de Estado, vocês fossem um pouco melhor. Mas, de modo geral, acertaram, tá? Uma outra pessoa que acabou mencionando Taiwan também. Mas também a gente vai falar mais pra frente. Questão 3. O que são as EEs, as Zonas Econômicas Especiais? Tá? As EEs, pessoal, são áreas localizadas ali no leste da China continental, da China comunista, que são abertas aos investimentos e capital estrangeiro. Então, por exemplo, sei lá, você tem uma montadora de carro e quer abrir uma fábrica na China, você não vai abrir em Xinjiang, você não vai abrir no Himalaia, tá? Não é porque não tem pessoas lá não, é porque não pode. Você só vai poder operar nas chamadas EEs, nessas zonas econômicas especiais, que são as áreas que estão abertas ao mercado, ao investimento estrangeiro, abertura de fábricas e investimento de capital, tá? Então, esse é o principal motivo que explica por que que as pessoas moram nessa área. Porque onde tem fábrica, onde tem emprego, e onde tem cidade, tá bom? Então essa questão conversa um pouco lá no fator econômico com a questão 1. Beleza? Bem fácil também. Questão 4, pessoal, questão de verdadeiro e falso. Então nós temos lá, A. A região da Manchúria possui solos de boa qualidade, além de grandes reservas minerais de carvão de petróleo e carvão. Verdadeiro, tá? Quando a gente trabalhou no Japão, a gente falou que o Japão controlou o Pacífico. Ele conquistou as duas Coreias, conquistou a Manchúria, conquistou Filipinas e mais outras ilhas ali do Pacífico. E a Manchúria era extremamente importante, porque tinha petróleo e carvão lá, além de alimentos. Tá? Então é uma região bastante importante para a China. Não à toa os japoneses atacaram no início da Segunda Guerra Mundial. B. A região do Tibete foi anexada à China, pois os tibetanos reconheceram a soberania chinesa sobre o seu território. Falso, tá, pessoal? Até hoje o Tibete ele luta por independência. Eles fazem parte da China, mas eles falam: olha, nós não somos chineses. Nós queremos ter uma administração central, que em tese é o Dalai Lama, que não está no Tibete, ele está refugiado fora do próprio país. Ele está residindo hoje na Índia. Então, como se fosse um presidente não poder ficar no próprio país. Tá? Então, não foi tão amistoso assim e é falso essa afirmativa. C. Hong Kong, Macau e Taiwan são regiões administrativas especiais da China? Falso, pessoal. Hong Kong e Macau estão corretos. Taiwan não. Taiwan é outro país. Tá? Agora, se você chegar num chinês e perguntar o que Taiwan é, o chinês vai falar assim: olha, Taiwan é uma província rebelde. É como se fosse, sei lá, o Rio Grande do Sul falar: eu não quero mais participar do Brasil e não sou mais do Brasil. E daí o governo federal vai falar: olha, mas eles fazem parte da gente, mas é uma província rebelde. Tá? Se você perguntar para alguém de Taiwan o que é a China vai falar assim: a China tem um governo ilegítimo. Nós somos a verdadeira China. Tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho mais na última questão. Tá? Mas não faz parte da China, gente. Não é de região especial, é outro país. Então, falso. D. Um dos nomes de Taiwan é República da China? Verdadeiro, tá? Taiwan tem um monte de nome, beleza? E um deles é República da China. E. Havia, até 2013 na China, a política do filho único, onde cada casal poderia ter apenas um filho.
salvo algumas exceções. Verdadeiro, tá, gente? Até 2013, cada casal poderia ter apenas um filho. Se tivesse mais de um, o que aconteceria? Ia matar essa criança? Não. A família pagaria uma multa, tá? Tem algumas exceções, então, famílias que moram no campo não tinham isso, tá? E algumas outras exceções também. Mas, de modo geral, se você era um cidadão chinês que morasse nas áreas urbanizadas, você poderia ter apenas um filho, beleza? Isso até um pouco para controlar a natalidade, porque sempre teve muita gente na China. E chegou um momento que falou: olha, tem tanta gente que a gente não vai conseguir mais custear, oferecer abrigo, comida, saúde, educação para todo mundo, né? Essa política acabou, mas se tornou uma tendência, porque países mais ricos, a população é pequena mesmo. A tendência é diminuir o crescimento vegetativo dessa população. E o que aconteceu com a China? Mesmo com agora a política de você ter, né, nem política, né, mas foi abolida, então mesmo com a permissão de você ter mais de um filho, poucos casais têm mais de um filho. A média é um e alguma coisa. É uma média baixa ainda. Diferente da Índia que está aumentando. E, bom, questão 5 agora. As chamadas regiões administrativas especiais possuem características distintas, nossa, tá difícil, né? Do restante da China. Quais são os lugares que compõem essas regiões e por que elas possuem esse status especial? Bom, a gente já falou. Regiões especiais são Macau e Hong Kong. Agora, por que que elas têm essa diferença da China? Bom, pessoal, simplesmente porque elas não passaram pela história da China comunista. Então, quando lá teve a Revolução Comunista, em 1949, Hong Kong pertencia à Inglaterra, Macau pertencia a Portugal. E essas áreas elas foram devolvidas posteriormente à China, né? No caso de Hong Kong, quando Hong Kong foi tomada, lá na Guerra do Ópio, quem está fazendo um trabalho sobre Hong Kong também vai falar sobre isso, ficou definido, olha, depois de 99 anos, Hong Kong será devolvido para a China, mas por enquanto ficará sob a administração britânica. Macau também, mas Macau foi devolvido depois em outras circunstâncias. Então, 97 foi devolvido Hong Kong, 99 foi devolvido Macau. E parte dos acordos de devolução estavam assim, olha, são lugares que ficaram muito tempo longe da China. Então criaram a sua cultura própria. Então esses lugares vão ter o quê? A administração própria. Então é descentralizado de Pequim. Então a Hong Kong tem sua própria presidente, que é a Carrie Lam, apesar de estar dentro da China. Terão sua própria polícia, porém não tem exército. O exército é questão de Estado, então é o exército chinês, e isso dá muita briga. Então, para quem está fazendo Hong Kong aí, deve ter visto alguma coisa de manifestação, porque eles falam: olha, a gente tem nossa polícia, mas o exército chinês está aqui toda hora. Então a gente estão tirando a nossa autonomia. Então tem isso, tá? Mas é sobretudo por fatores históricos. São lugares que estavam longe do comunismo durante todo esse tempo. Do caso do Império Britânico, da Hong Kong, desde a conquista do Império Britânico de Hong Kong e de Macau da conquista dos portugueses. Então são regiões muito particulares. Eu mencionei que em Macau eles falam cantonês, nem mandarim, é o cantonês. E em muitos lugares tem coisas em português, porque a presença de portugueses foi muito forte lá. Beleza? Então por isso que elas têm esse status especial. Bom, questão 6. Explique o que é engenharia reversa e como isso tornou a China o maior polo industrial do mundo. Bom, pessoal, eu mencionei, né? A China, quando teve a abertura lá com o Deng Xiaoping e a criação da ZES, em 1978, era um país agrícola. Não produzia nada lá, não produzia carro, celular, computador, telefone, nada. Nem bem que muitas dessas coisas nem tinha também, né? Então, como que eles vão se industrializar? Bom, chamando empresas. Então, Apple, Microsoft, Sony, enfim, todas essas gigantes foram para a China, porque lá a mão de obra era mais barata. E lá na China, os caras eles falaram assim: bom, como que é feita essa peça? Como é feito esse componente? Como é feito esse computador? E fazia a peça paralela. Ou seja, ele fazia, ao mesmo tempo que fazia original aqui, na fábrica do lado fazia a peça paralela. A peça aqui que nós chamamos do produto do Paraguai ou produto da China, mas tudo é feito na China no final. Tá? Acontece que a peça é
paralela. Então, durante muito tempo, a China inundou o mundo de mercado de peça paralela. Então, se você não tinha dinheiro para comprar o produto original, você comprava um produto paralelo feito na China. E isso é engenharia reversa. Eles ficaram tão bons nisso, eu não sei fazer isso, mas chama uma empresa que tem o conhecimento, o know-how, vem para cá essa empresa, a gente desmonta essa peça, aprende como que monta ela de novo e vai fazer as nossas próprias peças, que hoje elas estão, em alguns pontos, está no topo do mercado mundial, como telecomunicação. Aquela empresa Huawei, ela é uma das únicas que detém o 5G, por exemplo. E eles fizeram isso copiando tecnologia dos outros. Não é à toa que a executiva da Huawei, uma das executivas, está presa no Canadá. Porque a Apple fala assim: olha, eles quebraram nossa patente. Porque toda vez que você faz um produto, você cria uma patente, é uma propriedade intelectual. Então, alguém para fazer algo semelhante vai ter que te pagar os royalties, os direitos autorais para usar esse produto. E a China não fez isso. Então, a Apple acusa a Huawei e entre outras, tantas outras empresas de falar, olha, a gente manda para lá para eles fazerem, eles roubam nossas ideias e fazem um produto semelhante ao nosso. E não paga nada para a gente por isso. Então, eles têm que pagar os direitos autorais, as licenças por utilizar os nossos produtos, por conta dessa engenharia reversa, tá? Então, isso está no âmbito das atualidades. A gente vai ver o que, que vai acontecer ainda, o que, que vai acontecer com a guerra comercial, se essa mulher vai continuar presa, se ela vai ser solta, o que, que vai acontecer, beleza? Então, isso é engenharia reversa. Questão 7. Essa questão 7, algumas pessoas deixaram ela em branco, acho que não entenderam, não sei se eu fui bem claro nela. Mas dizia o seguinte: a China teve dois importantes líderes na segunda metade do século XX, Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, e Deng Xiaoping. Entretanto, esses líderes tinham uma perspectiva antagônica, ou seja, diferente, em relação ao futuro da China. Quais eram as divergências entre o Mao e Xiaoping? Bom, pessoal, o Mao Tse-tung, foi o primeiro grande líder da China comunista, ele tinha uma visão de fechar a China. Olha, esses ingleses que estão vindo aqui, é americano, a gente não quer isso não, a gente quer continuar com a China tradicional. Então, fecha-se a China, vamos pensar no mercado externo, ou, perdão, no mercado interno, no mercado da China, vamos ser uma população agrícola como a gente sempre foi. Tá? E isso falha miseravelmente. Ele faz lá a Revolução Cultural, não dá certo. E o Deng Xiaoping ele tem outra perspectiva. É o seguinte, não tem como a gente se manter assim. Então, primeiro, abertura comercial. Vamos negociar com quem quiser. Ah, é americano, é imperialista, é capitalista? Não, não interessa. Vai trazer dinheiro para cá? Vamos negociar. Abertura das EEs para entrada de fábricas estrangeiras e industrialização da China. Enquanto Mao Tse-tung pensava numa China agrária, o Deng Xiaoping queria uma China industrializada. Tá? Então, essa é a principal diferença dessas perspectivas dessas duas pessoas. Um agrário, tradicional, China fechada. O outro, abertura comercial, industrialização e uma China mais aberta. Beleza? E por último, pessoal, uma questão aqui que pegou muitos de vocês, tá? Que é uma questão bônus. Eu peguei ela do vestibular, como eu mencionei para vocês, tá? Que diz o seguinte: após serem derrotados durante a Guerra Civil, Chiang Kai-shek, que era o líder nacionalista, né, e os membros do Partido Nacionalista e a alta burguesia chinesa refugiaram-se fora do país e instalaram-se o governo de oposição em oposição ao regime comunista. O local escolhido para essa imigração foi A. Formosa, B. Macau, C. Hong Kong, D. Singapura e E. Manchukuo. A resposta correta era A. Formosa. Tá? Lembrando, pessoal, Taiwan tem um monte de nome. Taiwan, Formosa, que era o nome dado pelos portugueses quando ocuparam a ilha, Taipei ou Taipé, República da China. China comunista é República Popular da China. Taiwan, República da China. Tá? Taipei, chinesa. Então, todos esses nomes é para designar Taiwan. E eu, como eu falei, é bem comum
em provas que vocês não farão, tá? Alguma questão sobre Taiwan e tentando confundir vocês China com Taiwan, tá? Agora eu vou tentar explicar um pouco o porquê dessa confusão. Quando os nacionalistas eles fogem para Formosa, eles falam, olha, nós somos chineses, e de fato eles são a etnia chinesa, a etnia Han, e eles falam, olha, o que está acontecendo lá é que o nosso governo foi usurpado. Então lá é um governo ilegítimo, nós somos a verdadeira China. E adotam o nome República da China. Agora imagina se um país, ou vou dar o exemplo do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul se separa e fala, olha, nós separamos aqui e a gente vai se chamar Brasil. E o Brasil fala, não, mas a gente chama Brasil. Sabe aquele meme do Homem-Aranha, apontando para o outro assim? Então, mais ou menos isso. Tá? E a China não deixava eles usar o nome China, porque já tinha uma China. Então eles mudaram para Taiwan. Recentemente, umas 2 ou 3 semanas, Taiwan anunciou a mudança do seu passaporte. Então tem lá o passaporte, está escrito em mandarim República da China, e no nosso alfabeto, alfabeto latino, está lá Taiwan. Ou seja, quando eu, quando você, quando qualquer pessoa que não saiba mandarim olhar aquele passaporte, vai falar, é Taiwan. Agora, quando um chinês vê aquilo, vai ver que está escrito República da China e Taiwan. E vai falar, olha, esses caras estão afrontando a gente usando o nome China, que é um nome nosso. Tá? Questão geopolítica deles lá. Tá? E exclusivamente, pessoal, para Jogos Olímpicos, vocês não verão Taiwan. Na verdade, vai depender da emissora. Tá? Mas normalmente nos Jogos Olímpicos aparece China, e no caso de Taiwan, vai aparecer Taipei chinesa ou Chinese Taipei, tá? Que é uma maneira que eles têm para usar o gentílico da China nas competições internacionais. Mas isso só é aceito pelo COI, o Comitê Olímpico Internacional, e é só em competições esportivas. E nem sempre vai aparecer como Chinese Taipei ou Taipei chinesa, pode aparecer Taiwan. Vai depender do lugar que você vê. Beleza? Então, não esqueçam disso para a vida de vocês, porque vai ter provas, vai ter avaliações que vão cobrar, e é pegadinha, e agora vocês já estão vacinados contra isso. Façam refacção, caso seja necessário, me enviem, estudem, um abraço e até a próxima aula.